Eu tinha 8 anos e, como de costume, me sentava na primeira fileira da sala de aula. A angústia da espera era denunciada pelos meus pés, que se encolhiam no tênis, e pelo maxilar tensionado, a ponto de trincar os dentes de cima com os de baixo. Ediane, a voz da professora fazia meu coração disparar e anunciava que era minha vez de continuar a leitura do texto em voz alta. Eu lia e a minha voz saía apertada, enquanto eu tentava esconder as minhas mãos, que a essa altura já tremiam muito. Quando a professora encerrava o exercício, era como me libertar de uma verdadeira tortura. Experiências como essa, em que eu preferia que o chão se abrisse a ficar minimamente em exposição na frente das outras pessoas, permearam a minha infância, a minha adolescência e boa parte da minha vida adulta. Não havia outra conclusão possível. Eu era muito tímida. E essa teria sido a sentença a guiar toda a minha existência até aqui, se não fosse por uma compreensão que veio bem depois. Eu não era tímida. Eu era assustada. Mas para chegar nessa compreensão, eu preciso antes falar de 2 necessidades essenciais que todos nós temos desde que nascemos: vínculos e autenticidade. Vínculo é a nossa primeira necessidade essencial. Porque sem a conexão com alguém que nos cuide, não é possível nem sequer sobreviver. Se eu deixar um prato de comida ao lado de uma criança pequena, sem ajudá-la a se alimentar, ela vai morrer de fome. E a nossa conexão com outras pessoas continua a ser importante ao longo da vida inteira. Não nascemos para viver isolados. Relacionamento deveria ser um lugar de segurança para nós. Mas nem sempre é assim. E muitas vezes, quem paga o pato das inseguranças que vivemos em nossas relações é a nossa outra necessidade essencial: autenticidade. Vamos imaginar que a autenticidade é como uma ponte entre o que pensamos, o que sentimos e como nos expressamos para o mundo. Essa ponte nos permite atravessar a pele que separa o que acontece dentro e nos conectarmos com o que acontece fora de nós, sem nos perdermos no meio do caminho. E também sem cair numa ilha que fica nesse espaço. A ilha do desamparo. Nessa ilha moram todos os nossos medos mais primários. O medo de não receber amor, atenção, de não dar conta dos desafios que a vida nos apresenta. O medo do olhar do outro, de não sermos suficientes, do julgamento. O medo da rejeição. Eu não vou dizer todo mundo, porque todo mundo é muita gente. Mas eu posso arriscar dizer que a maioria de nós aqui sabe o que é sentir rejeição. E rejeição dói. O desespero para evitar essa dor é o medo do desamparo, minha gente. Mas sentir esse medo por si só não é exatamente um problema. Porque, em algum grau, todos nós sentimos. E medo, assim como todas as nossas emoções, tem funções importantes. O problema é quando esse medo se torna a principal informação emocional dentro de nós e passa a colorir tudo o que acontece dentro e também o que acontece fora, os nossos comportamentos, as nossas escolhas. Quando o medo do desamparo se torna esse regente crítico em nós, tocando uma sinfonia ensurdecedora,
ele nos rouba ritmo e movimento. Vocês já se sentiram como se estivessem num tipo de congelamento na vida? Uma paralisia, como se você sabe o que tem que fazer, sabe o que quer fazer, mas não consegue se movimentar nessa direção. Já sentiram isso? Sim. O desamparo nos paralisa e nos faz acreditar que não é possível manter as duas necessidades essenciais ao mesmo tempo, que eu tenho que escolher ou vínculos ou autenticidade. Mas, se para manter os meus vínculos eu abro mão da minha autenticidade, eu vou tendo que esconder, reprimir, negar partes minhas. E isso me desconecta de quem eu sou. Um caminho que nos leva facilmente para a impotência. Mas se por outro lado, para manter a minha autenticidade, eu abro mão dos meus vínculos, eu passo a não me importar com as necessidades das outras pessoas, isso me afasta de empatia e compaixão, e aí eu sou capaz de feri-las. Abre-se uma janela para a violência. Vínculos sem autenticidade nos leva à impotência. A autenticidade sem vínculos nos leva à violência. Mas a encrenca não acaba por aí. Porque o medo do desamparo não trabalha sozinho. Ele carrega consigo uma ajudante muito dedicada que se chama vergonha. A vergonha se associa ao medo, nos contando mentiras sobre quem somos, nos fazendo sentir feios demais, gordos demais, pobres demais, incompetentes demais. A vergonha nos desumaniza, nos faz sentir inferiores e nos faz achar que todas as pessoas ao nosso redor são o oposto disso. Agora nós estamos amedrontados, envergonhados e nos sentindo isolados na ilha, com sentenças falsas que se tornam escritos nas paredes de nossas almas. E essas sentenças, muitas e muitas vezes, são validadas pelas pessoas com as quais convivemos e por uma sociedade que perpetua desigualdades, preconceitos e violência de toda a ordem. Tudo isso vai na contramão da nossa necessidade essencial de vínculos seguros. Nos tornamos uma sociedade de amedrontados, envergonhados, que passam mais tempo atacando e se defendendo do que se relacionando de verdade. O desamparo não só nos faz acreditar que existe algo de errado conosco, como também esgarça o tecido social. Mas a conta sempre vem, individualmente e coletivamente. Para a menina de 8 anos, supostamente tímida, com os pés encolhidos no tênis, essa conta veio em forma de adoecimento. Porque o medo não era de ler um texto em voz alta, mas de existir sendo quem era, numa sociedade que muito cedo eu aprendi que não seria gentil comigo, uma mulher e negra. O medo da intimidade e a depressão passaram a descolorir os meus dias, me roubando vitalidade, conexão com as pessoas que eu amava, sentido de vida e calando a minha voz
por mais de 30 dos meus 46 anos. Chegou um momento em que eu não me reconhecia mais. Eu tinha me tornado um rascunho mal acabado de mim mesma, que estava apagando. E essa sensação de sufocamento só se aliviava um pouquinho quando eu devolvia para o mundo a violência que recebia dele. Eu aprendi a me defender atacando e me vi pendular da impotência para a violência. Tomar consciência disso me colocou diante de uma escolha muito importante. Ou eu voltava e resgatava as minhas partes mais autênticas, que ficaram enterradas na Ilha do Desamparo, e começava a construir novas relações a partir delas. Ou eu seguia em modo de sobrevivência, cumprindo os roteiros que me apequenavam. Esse resgate de si não tem fórmulas mágicas. Cada pessoa vai seguir um caminho próprio e diferente, mas seja qual for o caminho, nos coloca diante de 2 movimentos. O primeiro movimento é sair da anestesia e se conectar com o sentir, o que significa se conectar com o corpo. Porque há uma sabedoria no nó na garganta, na hora da conversa difícil. Nos nossos músculos que contraem quando os nossos limites são ultrapassados, ou nas pernas que faltam diante de uma notícia devastadora. Mas também há uma sabedoria na expansão e no relaxamento de um momento de plenitude. A nossa intuição conversa conosco através da nossa fisiologia. E a todo momento nos aponta o próximo passo. Quando nós não temos medo das nossas sensações, elas têm tempo para desenhar um colorido infinito de emoções que nos ajudam não só a lidar com os desafios que a vida nos apresenta, como também a usufruir dos desafios e das maravilhas que a vida nos apresenta. Não estamos mais coloridos apenas pelo medo e pela vergonha. E o segundo movimento é sair em busca do encontro possível. Porque se a ferida está nas relações, a cura também está. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, a partir da dignidade de ser quem somos, isso abre em nós uma porta para amar e receber amor de forma autêntica. E também para evitar aquelas relações que são nocivas para nós, porque não é com qualquer galera que a gente tem que sair se conectando por aí. Não digam isso. Se disserem que Diane Ribeiro disse isso, eu nego. Sair do desamparo nos torna mais inteiros, liberta a nossa voz para o mundo e nos faz realizar Sankofa, um ideograma africano, representado por um pássaro, com o bico para trás, pegando alguma coisa, que se associa a um provérbio também africano, que diz: você pode voltar atrás e buscar aquilo que esqueceu. Nesse lugar de inteireza, nós podemos olhar para quem veio antes de nós, para a nossa própria história e para as pessoas ao nosso redor, como humanos possíveis, e desconfiar das mentiras que o medo e as estruturas de poder nos contam. A menina assustada se tornou uma profissional das emoções e alguém que não abre mão nem da sua autenticidade, nem da sua afetividade.
E é por isso que eu peço que agora vocês olhem ao seu redor. Olhem ao seu redor. Veja que você não está só na ilha. E se for confortável para você, enquanto eu falo nos próximos segundos, ofereça para as pessoas que se sentam aos seus lados um olhar nos olhos, como quem olha a pessoa por trás da dor e dos medos. Se for confortável, faça isso agora. E talvez você consiga ser olhada, ser olhado, ser olhade de volta com amparo, ao invés de desamparo. E talvez a gente possa levar esse olhar para as pessoas com as quais convivemos, para as pessoas que amamos, e até para aquelas que a gente não ama tanto assim, mas tem que conviver. Eu aprendi, nas minhas andanças, que solo sagrado a gente pisa descalço. E por isso hoje eu tirei os meus sapatos para pisar no solo sagrado que é o interior de vocês. E te convidar a que vocês se conectem com as suas duas necessidades essenciais. E a partir delas possam buscar a parte sua que está enterrada na ilha do desamparo, pedindo para ser resgatada. Porque lá sempre vai existir um tesouro que não foi tocado pela dor. E é a partir desse tesouro que nós podemos brilhar além das nossas feridas. Muito obrigada.